Glórias a Deus. Temos uma palavra da parte do Senhor. Provérbios 16, 24 diz o seguinte. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, se você sentir liberdade, repita comigo. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, de abundância e não de escassez, de bênção e não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e na minha boca existe um milagre. Amém, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te louvamos. Eu sempre gosto de dizer que hoje é um bom dia para viver milagres. Quem concorda com isso? Hoje é um bom dia para viver milagres. Todos os dias são bons dias para viver milagres. O título da mensagem dessa noite é Uma Vida no Cenáculo. Uma vida no cenáculo. Sérgio, o que é isso, meu Deus? Onde é que está isso na Bíblia? Uma vida no cenáculo. Marcos 14, do 13 em diante. Marcos 14, do 13 em diante. O som tá bom? Tá legal? Tá alto, tá bom? Ou até com gás? Não, estou brincando. Amém. Marcos 14, 13 em diante. Diz o seguinte: Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água, ou um jarro, ou um pote de água, depende da tradução, sairá ao encontro de vocês. Um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. E ele mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram até a cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te rendemos toda a honra, toda a glória. Eu te peço, Deus, que essa noite nós possamos acessar ainda mais a tua doce e preciosa palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, abra os nossos olhos do entendimento, para que nós possamos entender a palavra revelada, a obra perfeita, a obra acabada, consumada de Cristo Jesus. Espírito Santo, nós te damos total liberdade para fluir nesse lugar. Em nome de Cristo Jesus, nós repreendemos qualquer astúcia de Satanás, qualquer levante, qualquer dado forjado, nós declaramos repreendido em nome de Cristo Jesus. E declaramos a tua palavra genuína, para louvor e honra do teu nome. Amém? Uma vida no cenáculo. Queridos, aqui temos ilustrações que Jesus fala com os seus discípulos antes de ir para a cruz. Esse é o momento onde ele reúne os seus discípulos antes de ser preso, antes de ir para o Getsemane, ser preso, ser julgado, ser crucificado. Então essa é a última ceia do Senhor, e ele dá algumas orientações para os seus 2 discípulos. Vão até tal lugar, achem essa pessoa, ele vai levar até o mestre dele. Então Jesus dá uma série de orientações para esses discípulos. Então, e nós sabemos que Jesus, ele não era nada secreto, embora muitas vezes ele falava assim: não conte para ninguém. Jesus fazia um milagre e falava: não conte para ninguém. Mas nós sabíamos que por onde ele passava, ele era famoso. Por onde ele passava, ele era uma pessoa famosa, então as pessoas conheciam Jesus. Só que no momento desse, quando ele está indo para a cruz, um momento antes de ir para a cruz, ele chama os 12. Ele chama os 12, ele não chama a multidão, ele não chama além disso. Ele fala o seguinte: eu não preciso de ninguém mais a não ser os 12 discípulos, porque o que eu vou entregar para eles é algo precioso, é algo que talvez a multidão não vai entender. Então ele chama esses 12. Então o cenáculo aqui na Bíblia, quando nós vamos falar uma vida no cenáculo, o cenáculo aqui fala de um lugar mais alto. Ou seja, no original, o cenáculo significa acima do nível da terra. Todos comigo?
Então uma vida no cenáculo é eu entender que eu estou acima da terra, eu preciso viver algo acima da terra, não aquilo que a terra produz, não aquilo que a terra diz que eu sou, eu preciso viver acima daquilo que a terra diz, amém? Então quando Jesus falou o seguinte, vão lá e preparem um cenáculo e ele vai estar pronto e imobiliado, o que Jesus está falando? Eu preciso trazer vocês para um lugar diferente, um lugar acabado, pronto, preparado, acima da terra. Não tem nada a ver com a terra, é algo superior à terra. Então, cenáculo é um lugar alto, significa dependência de Jesus. Deus, nesse lugar é Deus quem fala. No cenáculo não tem lugar para homens falar, mas é Deus quem fala, é Deus quem conduz. Por quê, Sérgio? Porque ele não coloca no mesmo nível da terra, ele diz o seguinte, vão para um cenáculo, um lugar mais alto, e lá eu vou falar. Eu preciso falar com vocês nesse lugar específico. Todos comigo? Então quando nós falarmos de uma vida no cenáculo, o Sérgio está falando o seguinte, Deus está nos direcionando para um caminho mais alto, para olharmos por um lugar mais alto, para estarmos em um lugar mais alto, amém? Então uma vida no cenáculo, queridos, cenáculo diz que quem governa não são os homens, mas é o Senhor. Quando eu estou na terra, aí sim eu estou preocupado com os governantes dessa terra, com a moeda dessa terra, o que eu preciso fazer amanhã, como é que eu vou fazer para pagar tal coisa, como é que eu vou fazer para minha empresa dar lucro, como é que eu vou conseguir manter aquele emprego, como é que eu vou educar os meus filhos, como é que eu vou dar conta da minha esposa, do meu marido, como é que eu vou fazer todas essas coisas. Uma vida pautada naquilo que a terra diz, só nos vai levar à preocupação. Mas Jesus fala o seguinte, vão a um cenáculo, e lá ele está pronto e mobiliado, ou seja, Jesus está falando para nós essa noite, é um ano de olharmos para algo maior, amém? É um ano para olharmos para algo maior do que aquilo que a terra dá, é um ano de andarmos com Deus, ouvir aquilo que Deus quer falar, ou seja, é um lugar de experiência com Deus, é um lugar de ouvir a voz do Senhor, é um lugar reservado, vão e subam até aquele lugar, Jesus fala, e preparem a Páscoa, ou seja, fala de ceia, fala de mesa, fala de comunhão. E aí Jesus está falando vão, porque lá eu quero preparar a Páscoa, mas é só para os discípulos, só para os escolhidos. Quem aqui é escolhido do Senhor? Levanta a mão. Essa palavra é para você, meu irmão. É tempo de andarmos em lugares mais altos, é tempo de vivermos uma vida no cenáculo, onde Deus fala. Amém? Deus estava levando os discípulos para um outro nível. E queridos, se queremos maiores experiências com o Senhor, é algo que precisa acontecer esse ano, é nós esquecermos das coisas dessa terra. Nós precisamos esse ano entender que o nosso socorro, a nossa esperança, o nosso consolo, aquele que nos mantém, como foi falado aqui, vem do céu e não da terra. Vem do céu e não da terra. Todos comigo? Se queremos ter maiores experiências com Deus, precisamos sair dessa terra, do natural. Nós precisamos sair desse lugar e nós precisamos entender que nós precisamos subir num lugar mais alto. Amém? E nós vamos poder entender a importância do cenáculo, porque eu preciso botar um pano de fundo aqui, eu gostaria que você lesse comigo. Efésios 2, 4 ao 7. Efésios 2, 4 ao 7. Para não ficar só nas minhas palavras, eu preciso ler Efésios 2, 4, 7, que diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Deus, em sua infinita misericórdia, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou o Sérgio, amou você, amou a todos, pelo grande amor que amou a nós, Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça nós somos salvos. É um favor não merecido, nós não merecíamos, a cruz era para nós, mas Ele levou a cruz sobre si. Ele decidiu se lançar na cruz e se fazer maldito no meu e no seu lugar. Aquela cruz era para Barrabás. Barrabás é uma figura de um ser humano caído, um ser humano do pecado, um ser humano que errou o alvo. E aí Jesus, Ele sabia que Ele seria escolhido,
Quando Pilatos coloca Jesus e Barrabás e diz: quem vocês querem que eu solte? E o povo fala: solte Barrabás. É uma figura da graça de Deus dizendo: ei, eu decidi fazer vocês salvos. Isso não vem de vocês, é favor, é graça. Eu decidi enviar o meu filho. Isso é favor, é graça. Amém? E Deus, depois ele vai dizer o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais, lugares altos, num cenáculo. E Ele nos fez com Cristo assentarmos em lugares celestiais. Uau! Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Então, quando nós falamos que nós precisamos viver uma vida no cenáculo, é entender que a nossa vida está em Cristo, e entender que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e nós não podemos olhar para aquilo que a terra dá. Amém? Para nós que estamos numa nova aliança em Cristo, essa ideia do cenáculo é exatamente o lugar onde eu e você precisamos estar. É exatamente no lugar onde nós precisamos entender que nós estamos. Todos os que estão assentados com Cristo em lugares celestiais estão muito acima de todo o poder, de toda a potestade, de todo o principado das trevas, e nenhum demônio pode nos deter, pode nos tocar. Amém? Ele não tem poder para nos tocar, porque nós estamos com Cristo. Nós estamos com Cristo neste lugar mais alto. Estar reinando com Cristo nas regiões celestiais é uma posição de autoridade, de honra e de triunfo. Efésios 1:3 vai dizer o seguinte, Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, querido, pare de buscar bênção na terra. A tua bênção já está disponível em Cristo. Em Cristo. Então, queridos, pare de procurar 7 passos para se tornar rico. Pare de assistir 5h49 da manhã alguma pessoa lá mentindo, falando mentira para você. Pare de você seguir esses coaches que dizem que a tua vida vai transformar em 7 dias e 1 semana, e você acorda 5h59 da manhã para assistir uma pessoa que é vazia, que não tem nada para entregar. Aqui a palavra diz que só existe um lugar que Ele nos abençoa, e é as bênçãos espirituais em Cristo. É em Cristo. Não existe humano algum que pode nos dar uma palavra, a não ser a própria palavra de Deus sendo liberada sobre a boca dessa pessoa. Mas nós estamos tão preocupados com o que os nossos olhos veem, que nós queremos comprar um curso e nós achamos que aquilo vai mudar a nossa vida. Nós queremos fazer uma mentoria, agora eu vou romper, porque agora eu comprei. Queridos, não, o teu romper está em Cristo. Lá já está tudo pronto. Aqui está dizendo que tudo já está pronto. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então pare de procurar na terra. Meu Deus, se eu tivesse entendido isso alguns anos atrás, quando eu comecei. É verdade, irmão. É só Cristo. A bênção está nele. Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador. Ele é a nossa luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o começo, o meio e o fim. Ele é o princípio de tudo. Ele é o final de tudo. É tudo dele, por ele, para ele. É tudo sobre ele. Não existe outra palavra. Não existe outra palavra. E eu sei que essa noite você está diante de mim, talvez com uma necessidade física, talvez a sua conta no vermelho, talvez com alguma enfermidade no teu corpo. Eu não conheço todos aqui que estão, mas eu quero dizer para vocês que todas as coisas já estão disponíveis em Cristo nas regiões celestiais, e nós precisamos acessar esse lugar. O que nós precisamos é mudar a mente. Nós precisamos é mudar a mente.
de aprender a enxergar no lugar certo, de tomar a nossa cura, aquilo que nós precisamos no lugar certo, de poder alcançar esse lugar, de entender que nós estamos nesse lugar e através desse lugar governar. Nós estamos assentados à destra de Deus com Cristo Jesus, aleluia. A nossa posição em Cristo é de estarmos assentados junto a Ele, nas regiões celestiais. Isso é um lugar de triunfo, de honra, uma posição de vitória. Eu vou buscar a vitória essa semana. Pare de procurar vitória, você já tem. A maior vitória de todas, você tem Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, diz a palavra. Quem tem o Filho tem a vida. Então pare de procurar vitória. Não, acessa aquilo que já foi conquistado. Deus não vai fazer mais nada sobre a terra. O que Ele precisava fazer, Ele já fez. Ele já entregou o seu Filho, e juntamente com Ele, como nós lemos, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, amém? Somos uma igreja triunfante, que é o corpo de Cristo. Estamos assentados com Cristo, muito acima de qualquer potestade, principado, governo, situação, de qualquer coisa. Nós estamos além, acima daquilo que os nossos olhos veem. Aí você pode pensar assim: Sérgio, é fácil tu falar, né? Que talvez tu é um cara, queridos, é igual para mim e para você. É igual. Vem as situações, vem as complicações, e é nessa hora que nós somos forjados a acreditar naquilo que nós falamos, crer no sobrenatural de Deus. Querido, se fosse fácil, nós aceitaríamos Jesus e Ele nos levaria para o céu. Se fosse só isso. Só a salvação não é só a salvação da alma, é uma vida de entrega, é uma vida de dependência, e isso só através do Espírito. O Senhor está falando conosco essa noite. É a hora de vivermos uma vida no Sinédrio. Queridos, esse lugar alto é o mesmo lugar que Davi falou no Salmos 91. Ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o mesmo lugar, é o lugar alto, é o lugar que estamos guardados. Ele fala: eu vou fazer do Senhor o meu refúgio, minha fortaleza. Eu vou estar descansando nas sombras do Altíssimo. Uau! E nada vai poder me tocar, diz Davi. Ele vai falando: se eu fizer do Altíssimo o meu refúgio, aí sim, porque eu sei que aos anjos Ele vai dar ordem ao meu respeito, para que protejam em todos os meus caminhos. É nesse lugar que nós estamos em Cristo, é nesse lugar, porque Ele fala assim: clame a mim nesse lugar, e eu vou dar uma resposta. Clame a mim nesse lugar, não na alma, não no olho, não, Senhor, eu tenho que não. Vá para esse lugar, Senhor, eu tenho, é meu por direito, eu declaro que assim é, assim se manifesta. Ele fala: clame a mim, e eu vou responder, eu vou cobrir você de honra. Uau! O importante agora é perceber que já estamos no cenáculo, amém? Estamos em lugares mais altos, com o nosso Senhor Jesus. Queridos, nós não estamos tentando entrar nesse lugar, nós já estamos lá. Ninguém aqui está tentando entrar nesse lugar, nós já estamos nesse lugar. E nesse lugar eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro presente no tempo da angústia. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000, mas eu não sou atingido. Certamente a bondade, a fidelidade, a bondade e a misericórdia do Senhor estão comigo todos os dias da minha vida, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E nesse lugar você começa a declarar as verdades de Deus, e isso acontece no natural. Você acessa esse sobrenatural, esse lugar nas regiões celestes, e você declara a palavra de Deus, e assim funciona, assim flui na vida natural. É nesse lugar que você declara aquilo que você quer ver, amém? Já estamos no cenáculo, não estamos tentando entrar no cenáculo. Quando eu tento entrar nesse lugar, eu estou falando que a obra não foi perfeita. Eu estou falando que eu preciso botar um pouco mais de força, porque talvez só a obra não me resgatou. Este lugar é um lugar de favor, de descanso. Queridos, lá em Marcos 14, Ele chama os 12, e Ele tem a última ceia com eles. E nesse lugar Ele faz algumas colocações que eu gostaria de pontuar com vocês. Provavelmente eu não vou ter tempo para falar todas elas,
Mas eu precisava desse pano de fundo para entendermos onde nós estamos. Mas no primeiro tópico o cenáculo é um lugar de ser cheio do Espírito Santo. O cenáculo é um lugar de ser cheio do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo foi dado em Pentecostes. Todos nós lemos isso. Sabe que lugar era aquele? O cenáculo. E naquele lugar o Espírito Santo desceu. E 3.000 pessoas foram convertidas. A Bíblia diz que começaram a falar em línguas. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e tomou a todos. E todos foram salvos, foram cheios do poder de Deus. Que lugar! O cenáculo é um lugar de estar cheio do Espírito Santo. Logo em frente, em João 16, 12 em diante. João 16, 12 em diante. Olha o que Jesus fala acerca do nosso amigo. Tendo ainda muito o que lhes dizer. Isso é logo depois da situação que ele passa. Tendo muito a lhes dizer. Mas vocês não podem suportar agora. Ele está falando para os discípulos. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si. Ou seja, Ele não falará pela autoridade dEle. Ele falará por mim. Jesus está falando. Ele não falará de si. Falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. E tornará conhecido a vocês. Jesus fala: eu tenho muito para entregar para vocês agora, mas vocês não conseguem suportar. Mas fiquem tranquilos. Eu vou enviar alguém que vai suprir todas as necessidades, que vai falar tudo o que vocês precisam. E esse é o Espírito Santo de Deus, o nosso conselheiro. Onde eu escuto Ele? No cenáculo. Quando eu paro de olhar para a terra, quando eu subo algo mais alto, quando eu estou e eu entendo que a minha vida parte de um lugar celestial, e desse lugar eu declaro vida para o natural, aí eu consigo ouvir o Espírito Santo. Eles não estavam prontos para receber a riqueza e a profundidade das revelações. Jesus estava falando sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo. Então Jesus começa a revelar o papel do Espírito Santo sobre a terra. E essas foram revelações que o nosso Senhor deseja que a igreja siga quando recebem Jesus. Eu levantei a minha mão, eu aceito Jesus como meu Salvador. O Espírito Santo começou a habitar em você. E esse é o desejo que o Senhor quer, que nós tenhamos. Ouvir o Espírito Santo. Sigamos o Espírito Santo. João 16, do 16 em diante, diz o seguinte. João 16, do 16 em diante. Mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão. Opa, Jesus virou mágico. Mais um pouco e não me verão. Mais um pouco vocês vão me ver de novo. Do que Jesus está falando aqui? Da sua morte e ressurreição. Mais um pouco vocês não me verão, porque eu vou morrer. Mas daqui a pouco vocês me verão novamente, porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão quando eu morrer. Certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo vai se alegrar, porque mataram Jesus. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando a luz, olha a alusão de Jesus. A mulher... Olha o que Jesus fala depois disso. Eu vou ressuscitar. A mulher que está dando a luz sente dores. Quem aqui já foi mãe? Graças a Deus que Deus me fez homem. E acabar em mim a humanidade. Vocês são guerreira. Vocês são guerreira. Eu tiro o chapéu. E aí Jesus está falando, a mulher que está dando luz sente dores, porque chegou a sua hora. Jesus está falando dele. Aí ele falou assim, mas quando o bebê nasce, quando o fruto vem, ela se esquece da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo a criança. Aleluia! E Jesus está falando isso, ele continua no 22, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez,
E vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada, ou seja, vocês não rogaram nada, não suplicaram nada em meu nome, não requereram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Para que a alegria, a palavra alegria aqui é sucesso. Para que o sucesso de vocês seja completo, peçam e receberão. Que lugar é esse? É nos lugares celestiais em Cristo. Peçam e receberão, e a alegria de vocês, o sucesso de vocês vai ser completo. Só que o nosso problema é o quê? Que sucesso sucesso no padrão bíblico não é ter riqueza, não é ser influencer, não é ser coaching, não é ter um bom carro, uma boa casa, não é ter um bom emprego, uma empresa de sucesso. Sucesso no padrão bíblico é saber quem nós somos em Cristo Jesus, revelado todos os dias através do Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo. Querido, você pode morrer pobre de marré. Se você morrer entendendo quem você é e tocando pessoas, você combateu o bom combate, você terminou bem. Porque aos olhos naturais, ser bem sucedido é ter bens, riquezas, contatos. Não, eu consigo te colocar com tal pessoa, eu tenho uma agenda muito boa. Mas sucesso ao padrão bíblico é ouvir o Espírito Santo de Deus, que fala de Jesus. Amém? No cenáculo temos comunhão com o Espírito Santo. Este ano que possamos seguir o Espírito Santo, para acessarmos todas essas bênçãos já disponíveis nas regiões celestiais. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, sempre vai nos apontar Jesus, sempre vai nos apontar a obra completa. Tetelestai, tudo pago está, não tem mais nenhuma condenação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, voltando para Marcos 14, vamos voltar para o texto base. Nós vimos os discípulos que foram até esse lugar, e a Bíblia vai dizer que um homem trazendo um cântaro de água saía ao encontro deles. O homem nem nome tinha. O homem trazendo um cântaro de água, ou um pote de água, saía ao encontro deles. Queridos, naquela época a mulher é quem buscava água. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus falou, vocês vão, e um homem carregando um cântaro de água, um pote de água, vai ver vocês, sigam esse homem, sigam o que ele falar. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Ele não fala de si próprio, ele fala de Jesus. Esse homem sem nome é o Espírito Santo que nos conduz a Jesus, que nos leva ao cenáculo. Sigam esse homem que leva um cântaro, um pote de água. O que é essa água? É a palavra de Deus. O Espírito Santo fala ao nosso espírito todos os dias a palavra de Deus. Ele derrama a água sobre nós todos os dias. Amém? Esse é o papel do Espírito Santo, revelar Jesus. Um homem sem identidade, porque o Espírito Santo não vai falar de si, ele vai falar das coisas que ouvir eu falar de Jesus. Então quando eu e você paramos para ler um devocional, para fazer o nosso devocional em casa, peça a primeira coisa: Espírito Santo, me revele aquilo que tu quer revelar. A minha palavra para o Espírito Santo toda manhã quando eu leio é: Espírito Santo, eu quero ver Jesus, até nas vírgulas, até na acentuação, até nos pontos. Me mostra Jesus, me revela Jesus. É isso que nós precisamos. Esse homem sem nome, sem identidade, é uma tipologia do Espírito Santo, que derrama sobre nós água, a palavra de Deus. E ele mostrará um cenáculo de Jesus, pronto e mobiliado. O Espírito Santo vai mostrar para vocês um cenáculo pronto imobiliado, onde vocês vão entrar e não precisam fazer mais nada, porque tudo está arrumado. O Espírito Santo vai levar você
Ele vai levar a mim, vai levar nós para esse lugar onde tudo está pronto, tudo está arrumado, tudo está em seu perfeito lugar, nessa região celestial em Cristo Jesus, porque nesse lugar eu não preciso fazer mais nada para arrumar, Ele já está pronto, e tudo que eu vou fazer a partir daí é da obra pronta de Cristo Jesus. Tudo que eu vou pensar, tudo que eu vou intentar as minhas mãos, é através desse lugar que já está pronto, nas regiões celestiais. Esse homem vai levar vocês a um lugar, a um cenáculo pronto e preparado. Uau, Espírito Santo. Precioso Espírito Santo. Mateus, não, João 20, capítulo 19, não está aqui. Se puder botar para mim na tela. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, Jesus já tinha morrido. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, sexta, Jesus se reuniu com eles no cenáculo, quinta noite no cenáculo com eles, foi para o Getsemane, foi capturado, foi morto. E aqui acontece num domingo, logo após ele ter morrido, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, porque os judeus tinham matado Jesus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: paz seja com vocês. Que lugar é esse? Esse lugar era o mesmo cenáculo da ceia de quinta-feira à noite. Eles foram para esse lugar, e nesse lugar, as portas fechadas, ou seja, sem acesso natural, Jesus entrou e falou: paz esteja com vocês. E ele continua dizendo, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado onde ele foi perfurado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez que a paz, Jesus disse outra vez que a paz, parem de se preocupar com as coisas da terra, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também agora estou enviando vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. O que falta para nós entendermos essa dependência? O que falta para nós entendermos que tudo que nós precisamos é o Espírito Santo que revela a nós. Recebam o Espírito Santo, Ele soprou sobre eles. Paz estejam com vocês, parem de se preocupar com as coisas dessa terra. Recebam o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que essa noite o Senhor possa soprar o teu precioso Espírito Santo sobre nós. Que nós possamos entender que nós estamos num lugar mais alto. Que nós possamos entender, Senhor, que nesse lugar o mal não atinja nós. Nós estamos revestidos de Cristo, Espírito Santo. Nosso conselheiro, nosso fiel amigo, nos ajude. Nos ajude, Espírito Santo, a depender do Senhor. A depender do Senhor. Entender que tudo está pronto. É tudo por causa da obra terminada. O Espírito Santo fala no cenáculo, nesse lugar alto.
Tudo que nós precisamos fazer é a partir disso. Eu quero te convidar. Não tem como. Você que deseja algo superior esse ano, você que deseja algo maior do que aquilo que você tem vivido, do que eu tenho vivido, eu te convido. Existe uma música que diz: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Podemos? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Se coloque de pé, feche seus olhos. Você que deseja mais. Você que deseja mais. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós vamos cantar esse louvor. E os líderes, venham aqui à frente. Você que deseja algo a mais com o Senhor esse ano, algo superior. Você que deseja ouvir mais a voz do Espírito Santo, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você.